E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Linux Room. Eu sou o Juliano e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Ansible. Nós já conversamos um pouquinho sobre o Ansible no vídeo anterior e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a configuração do controller, né, do nosso Ansible e da inserção de um dos hosts, né, que nós vamos estar gerenciando remotamente, tá? Então, se vocês puderem acompanhar aqui no terminal comigo, vamos observar que eu já tenho aqui, já estou logado na console do Ansible, do controller, na verdade, né? E ele já está todo pré-configurado. Então, por exemplo, ele já está atualizado, ele já está com o hostname configurado corretamente, ele já está com o IP fixo, ele já está com o servidor de DNS apontado corretamente, ele já está com todas as configurações feitinhas bonitinho, tá? Então eu não vou abordar nada disso nesses vídeos, até porque tem outros vídeos que falam a respeito disso, tá bom? Então vamos partir direto para a instalação de pacotes e configuração do nosso servidor controller do Ansible, certo? Depois nós vamos falar sobre a configuração do host, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para instalar o Ansible é instalar os pacotes dele, né? Então, a gente vai dar aqui o yum install Ansible e Ansible Core, tá? O Ansible e o Ansible Core são dois pacotes distintos, tá? O Ansible Core, ele vem nos repositórios oficiais da Red Hat. O Ansible, ele vem nos repositórios do EPEL. Por que eu recomendo instalar o Ansible e o Ansible Core? O Ansible Core, ele tem somente alguns módulos, ele não tem todos os módulos. Ele vai ter alguns módulos essenciais para você administrar um Linux. Tá? No entanto, se você precisa administrar outros equipamentos, por exemplo, um Amazon, um EC2, uma nuvem Azure, um servidor Microsoft, um roteador Cisco ou outros vendors, você precisa de módulos adicionais. E esses módulos adicionais eles são obtidos através do pacote Ansible, que é distribuído pelo repositório EPEL. Tá? Então nós vamos instalar ambos os pacotes, né? E em seguida vamos dar continuidade. A instalação ela é bem breve, ela não demora muito não. Então eu vou deixar ela rolar aqui. Vocês vão ver que ela é bem curtinha, então é bem tranquilo de fazer o processo de instalação. Também não demora muito, poucos segundos já está tudo instalado, tudo rodando. Tá? Só aguardar uns segundinhos, concluindo o processo já em seguida. Perfeito. O que acontece, tá, galera? O Ansible, nós temos dois arquivos principais, tá? O primeiro arquivo que nós vamos visualizar aqui vai ser o Ansible CFG. Tá? Vamos ver aqui. Vamos se movimentar aqui dentro do nosso diretório control, que é o diretório que eu criei, justamente porque esses arquivos, como eu falei para vocês, né, eu ainda não sou 100% proficiente nos arquivos de configuração do Ansible, então eu vou estar com eles meio que prontos, só para mostrar o vídeo para vocês verem como é que vai ser a configuração. Tá? Então nós temos dois arquivos principais, o Ansible CFG e o Inventory. Tá? O Ansible CFG é o nosso arquivo de configuração default. Ele fica em um diretório que pode ser o barra etc ansible barra ansible cfg, ou pode ser um outro diretório que seria o diretório de execução. Tá? Comumente, ele fica dentro do diretório de execução. Tá? Então, dentro do nosso ansible.cfg, nós temos aqui a chave de abertura, né, do Ansible, que é defaults. Dentro de defaults, nós temos o remote user, que é o usuário que nós vamos ter que configurar nos nossos servidores remotos que estaremos administrando através do Ansible. Então, se você não passar um usuário na linha de comando para o Ansible, para ele vai utilizar o do arquivo. Então, o usuário que nós estamos definindo para ele é o usuário Ansible. Tá? Host Key Checking. O Host Key Checking é basicamente aquela pergunta, né, que quando você faz a primeira sessão SSH, mostra para o cliente, né, que está fazendo aquela inicialização de sessão, se ele quer adicionar aquela chave pública do SSH dentro dos arquivos etc hosts, etc, não, .ssh no hosts, tá? Inventory é o nosso arquivo de inventário,
ele pode estar dentro do mesmo local current directory que o arquivo ansible.cfg, eles podem estar no mesmo nível de diretórios ou eles podem estar em diretórios diferentes. Tá? Então aqui você passa o nome do arquivo com o caminho completo. Tá? Segunda chave que nós temos aqui é Privilege Escalation. Como eu tinha informado no vídeo anterior, o Ansible, para executar funções administrativas dentro do servidor, ou seja, instalar pacote, remover pacote, configurar serviço, configurar arquivos de sistema, ele precisa executar isso com uma permissão sudo. Tá? Como que nós configuramos essa permissão sudo? Aqui, dentro do nosso Ansible.cfg. Então a gente faz a Privilege Escalation, nós botamos aqui a tag become true. Become method vai ser o sudo, né, que vai ser o método que nós vamos utilizar para fazer esse privilege escalation, né? Qual usuário que nós vamos querer nos converter, né, para fazer a privilege escalation, né? Usuário root e become askpass, que seria para perguntar para o usuário a senha para ele virar esse usuário root. Então, nós não queremos que ele pergunte senha, porque a automação não tem sentido ficar pedindo senha toda hora para você. Você quer mandar os comandos, executar e pronto. Não precisa de senha. Vou sair desse arquivo aqui. Vamos agora dar uma breve olhada no arquivo de inventory. O arquivo de inventory ele é bem simples. Eu posso ter aqui nomes de endereçamento de hosts, né? Eu posso ter um FQDN, que é o caso aqui, que é o Fully Qualified Domain Name completo. E eu também posso ter endereços IPs brutos, né? Por exemplo, 9268 64.1 ou 92.68 64.2. Também eu posso ter grupos de hosts, onde eu vou informar, por exemplo, que o nome desse grupo aqui vai ser roteadores. E aqui eu posso colocar aqui como servidores, né? Palavra aqui, servidores. Posso ter essas duas formas também, onde eu posso especificar playbooks, que são os nossos scripts em YAML, específicos para determinados grupos de hosts, certo? Como nós não vamos determinar nenhum grupo específico de host agora, eu vou remover essas linhas que eu inseri aqui agora, porque elas não vão fazer sentido no nosso primeiro lab. Mas conforme nós formos avançando nas nossas configurações, a gente vai customizando cada vez mais esses arquivos. Beleza? Esse é o arquivo inicial. Tá? A partir desse ponto, a gente já consegue executar comandos Ansible, mas nós não temos nenhum host que ele aceita ser executado via Ansible. Né? Então vamos configurar esses hosts no primeiro momento. Tá? Vamos logar no nosso servidor Node 1. Perfeito, estamos dentro do Node 1. Dentro do Node 1, vamos inserir o usuário Ansible. É o usuário que nós definimos, né? Então aqui ele está dizendo que já existe uma caixa postal para o Ansible. Eu já criei esse usuário em alguns momentos anteriormente, mas agora ele foi criado novamente. Vamos definir uma senha para o usuário Ansible. Perfeito. Vamos definir aqui a nossa senha. Legal. E agora nós vamos fazer uma sacada. Nós vamos logar com o usuário Ansible. Perfeito. Logamos com o usuário Ansible. E vamos rodar o comando ssh keygen. Tá? O SSH-Keygen ele vai criar as chaves públicas e privadas para nós. Com essas chaves públicas e privadas, com esse par key, esse key pair, na verdade, nós vamos estar fazendo a conexão do nosso servidor Ansible Controller com o servidor host, para que então o Ansible consiga executar os comandos administrativos dentro do servidor host remoto. Tá? Então, onde nós queremos salvar, né? Queremos salvar aqui mesmo. Não queremos senha, né? E aqui a chave aleatória que ele gerou para nós.
estou exibindo essa chave para vocês, não tem problema, porque é um ambiente de laboratório e não tem problema nenhum, tá? Outro detalhe muito interessante também, que neste servidor precisa ter, é um arquivo de sudo específico para o usuário Ansible. Específico para o usuário Ansible, tá? Por quê? Porque o Ansible ele precisa executar essas tarefas administrativas com algum nível de permissionamento. Como nós vimos no arquivo ansible.cfg, esse nível de permissionamento ele é feito através do privilege escalation usando o sudo. Então, nós precisamos configurar esse usuário Ansible que tenha permissões de sudo. Tá? Mas isso nós vamos fazer com o comando sudo, que edita diretamente o arquivo. Não. Nós vamos criar um arquivo novo. Então, nós vamos se movimentar para o diretório etc sudoers.d, perfeito? E aqui nós temos um arquivo Ansible, que eu já tinha criado previamente. Então, nós vamos dar aqui um VI no Ansible e vamos dar uma olhadinha nele. Então, basicamente, ele é uma linha do visudo normal, só que em vez de ter todos os parâmetros setados como igual, ele vai ter um parâmetro aqui muito importante que vai estar com no PSWD. Ou seja, quando ele for fazer login, ele não vai pedir senha, ele vai logar direto, tá? Para que então fique de forma transparente para o Ansible conseguir fazer as alterações que ele precisa. Perfeito? Legal. Vou sair aqui agora. Agora, a gente já pode sair do nosso servidor aqui do Node 1 e voltar para o controller. Aqui de volta no controller, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma conexão SSH copiando a chave do host Node 1 para dentro do nosso servidor Ansible. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso utilizando o usuário Ansible. Tá? Então aqui no servidor controller, nós também vamos adicionar um usuário Ansible. Mesma coisa, ele já tem uma caixa postal, porque eu já criei esse usuário anteriormente, mas eu removi ele para a gente fazer esse teste, esse laboratório. Vamos criar uma chave para o usuário Ansible, a senha, na verdade, para o nosso usuário Ansible. Perfeito. E agora, nós vamos logar com esse usuário. Su Ansible. Perfeito. Estamos com o usuário Ansible. Agora, SSH, copy ID. Então, Ansible, arroba, node1.razor.local. Ou, me perdoe, aqui nós temos que dar o SSH origin também. Uma coisa aqui, agora sim. SSH, copy ID, Ansible, arroba, node1, razor, local. Tá? Então aqui ele vai pedir se nós queremos realizar a conexão, vai mostrar a chave remota lá do usuário do servidor Node 1. Perfeito, queremos. Agora vai pedir a senha do usuário Ansible lá no Node 1. Vamos colocar aqui a senha lá do Node 1. Perfeito, copiamos a chave SSH do nosso usuário Ansible para o usuário Ansible de lá. Então agora nós conseguimos fazer uma conexão de dentro do nosso servidor controller lá no nosso servidor Node 1. Vamos testar essa conexão? Vamos lá. Deixa eu dar um exit aqui. Vamos lá. SSH-L Ansible, né? Aonde? No Node 1. Perdão. Essa conexão ela só vai ser permitida se eu estiver logado com o usuário Ansible. Se o usuário que eu vou fazer essa conexão for o usuário Ansible. Vamos lá, de novo. SSH-L Ansible Node 1. Node. Quero a chave. Perfeito, não pediu senha. Tá? Vou sair, limpar a tela. Vamos lá. SSH-L Ansible Node 1. Perfeito, estamos logados dentro do nosso servidor, certo? Então, galera, nesse vídeo nós aprendemos como configurar o servidor controller de forma breve, né? E como conectar o servidor controller
a um servidor que será gerenciado pelo Ansible. Bom, não deixem de se inscrever no canal, então, galera. E se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar aquele like também. Se tiveram alguma dúvida ou alguma sugestão, podem colocar aí nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de responder vocês, certo? Esse vídeo vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo. Aquele abraço, valeu!